Olha, o PAC é chamado Programa de Aceleração do Crescimento, na verdade, uma lista de obras. Faz uma lista de obras, não há maior planejamento, entrosamento entre as obras, e teve um índice de realização pequeno. Talvez 1/7 daquilo que foi programado até este ano foi de fato realizado. As obras incluídas, a maior parte são meritórias. São obras que estavam colocadas há muito tempo. Por exemplo, em relação à região Nordeste, fala da Transnordestina, inclusive um projeto de ferrovia que eu apresentei quando candidato a presidente em 2002. A Transnordestina ficou parada todos esses anos. Chegou na véspera da eleição, estão tocando agora. O projeto de transposição começou também recentemente, de maneira irregular, tanto que várias obras pararam, produziu-se desemprego. A questão básica é a seguinte: nós temos 13 aeroportos paralisados no Brasil, né? Aeroportos congestionados, de situação muito difícil. Isso é obra da gestão da Dilma Rousseff. Da mesma maneira, nós temos os portos em situação muito ruim, das piores do mundo. Vai ver o Porto de Salvador, no Nordeste. Os baianos têm que mandar mercadoria para Recife, ou para Suape, ou para São Paulo. Então, quando a gente vai indo, olhando caso a caso, a gente vê que ou não se fez, ou é uma apropriação indébita, ou é fantasia. Voltemos a essa questão do Paulo Souza. Sabem por que a Dilma fica levantando isso? Esse é um assunto fantasioso, para mostrar ou para procurar dar a ideia de que é todo mundo igual na política. Mas não é não. Não é não. Ela teve como braço direito, durante sua gestão em Minas e Energia e na Casa Civil, uma mulher que montou um esquema amplo de corrupção e está respondendo por isso. Além do mais, foi a mulher, a Erenice, que a Dilma deixou para ocupar o lugar dela. Foi a Dilma que influenciou essa escolha. Tem como um dos seus braços direitos, desde a época em que ocupava Minas e Energia, um fulano chamado Walter Cardial, que já deu vários golpes, e a Dilma continua defendendo ele. Aí hoje amanhã vai dizer, não, mas aí houve, agora estamos vendo os culpados, etc. Que deu um golpe, inclusive num banco estatal alemão, que pertence ao governo alemão, e que levou a uma situação constrangedora. O banco alemão emprestou com suposto aval, garantia do governo, agora o governo diz que não tem essa garantia, ele montou isso, e o banco acusa o Cardial, o Walter Cardial, e acusa a Dilma, candidata a Dilma, acusada por um órgão do governo alemão. Ela fala em coisas de moralidade, etc., foi testemunha de defesa do José Dirceu, que foi apontado, está no Supremo Tribunal Federal, como chefe de quadrilha. Dezenas de pessoas, inclusive vários petistas. A Dilma foi lá como testemunha de defesa do José Dirceu e fez uma fala, eu diria, carinhosa, empolgante da moralidade, da honestidade e da correção do Zé Dirceu. Eu tenho proposta que venho discutindo, debatendo e apresentando, até baseado nas minhas próprias experiências. Por exemplo, uma rede nacional de policlínicas. Vamos fazer mais de 150 no Brasil, com 25 especialidades médicas, 15 mil consultas mês, mais de 40 mil exames. Vamos desafogar as filas em toda essa área. E eu não estou falando em tese, porque ela até pegou essa ideia e apresentou com outro nome. Mas eu fiz isso em São Paulo. São os ambulatórios médicos de especialidades. Nós vamos multiplicar os hospitais regionais. Vai lá para o Maranhão, vai lá para a Bahia, vai lá para Pernambuco. Faltam hospitais regionais no Brasil e na região Nordeste muito acentuadamente. E as pessoas têm que se deslocar até a capital, até aos centros grandes, num prejuízo muito grande do ponto de vista do seu conforto e do próprio tratamento. Vamos ter uma outra política dinâmica para medicamentos. Eles deixaram faltar, a Dilma, o governo dela, deixaram faltar remédios para a AIDS, que nós organizamos na minha época de ministro e foi considerada a melhor campanha contra a AIDS do mundo. Eles estão agora deixando faltar remédios. Nós temos que voltar àquela política dinâmica na área de medicamentos. Quando a Dilma
comandava o Conselho de Administração da Petrobras, eles entregaram concessões para empresas privadas, 108, como eu disse, metade estrangeiras, metade brasileiras, para explorarem petróleo. Se isto é privatizar, o que ela mais fez foi privatizar petróleo. Essa é que é a questão. E agora olha para o pré-sal, e quem diz que no pré-sal devia ser também concessão, ela acusa de querer privatizar. Ou seja, o que ela fez teria sido privatização, deu para as empresas privadas. E eu considero que a Petrobras é uma empresa importante, que deve ser fortalecida, deve diminuir, que eles aumentaram muito o número de terceirizados, deve ter uma diretoria de acidentes do trabalho, de segurança, que hoje não tem, e os seus trabalhadores ficam muito mais inseguros e não pode ser loteada como é hoje. Existe uma empresa chamada BR Distribuidora, que é da Petrobras, que vende gasolina, álcool nos postos. Pois bem, o Collor de Mello, que foi presidente do Brasil, deposto por corrupção, inclusive naquela época com entusiasmo do PT, que hoje apoia a Dilma fanaticamente, assim, com muita força, o Collor é cabo eleitoral dela, ele comanda operações da BR Distribuidora. O Collor comanda, da Petrobras. Não, o que eu quero fazer é reestatizar a Petrobras, fortalecê-la, para ela não servir partidos, grupos, patotas, aliados desse tipo. Para a Petrobras servir ao povo brasileiro. Segurança no Brasil é um problema grave. Aliás, segurança ao lado da saúde e da educação é um dos problemas que mais afligem a nossa população. E segurança tem andado para trás nos últimos anos. O governo federal fez um programa chamado PRONASSE e fez uma meta para diminuir a taxa de homicídios no Brasil de 24, 25 por 100 mil para 10, 12 agora. Não aconteceu isso. Ficou onde estava e a segurança piorou em 16 estados. Eu proponho, concretamente, criar um Ministério da Segurança Nacional para juntar tudo que o governo federal tem nessa área e para criar dentro dele uma Guarda Nacional, que nós vamos fazer de comum acordo com a Polícia Federal e de comum acordo com as Forças Armadas. Para quê? Para tomar conta das fronteiras que estão soltas, frouxas, entre a arma e entre a droga. O contrabando de arma e de droga é a base do crime organizado no Brasil. O Rio de Janeiro tem a experiência com as UPPs. Nada a opor, é uma experiência interessante. No entanto, continuam os arrastões, continua tudo isso. Por quê? Porque é a droga que é injetada e as armas que são injetadas no país em face do descaso, em face do abandono das nossas fronteiras e das nossas ações nessa área, inclusive também pelo mar, que entram muitas dessas drogas ou armas por aí também. Quanto à questão do meio ambiente, eu fiz como governador, protagonizei, porque não foi sozinho, aliás, foi em aliança com o próprio Partido Verde, nós fizemos uma lei de mudanças climáticas que é considerada a melhor do hemisfério sul do mundo e a terceira do planeta, entre estados, no caso Quebec e a Califórnia, que fizeram. Fizemos uma ação ambiental no estado exemplar, inclusive com relação às queimadas da cana-de-açúcar, que nós reduzimos drasticamente, melhorando muito a qualidade do ar em todo o estado. Demos briga contra a Petrobras, cujo conselho de administração era presidido pela Dilma, por descuido na questão do enxofre, do diesel nos centros urbanos, que a Petrobras devia diminuir isso. Entramos na justiça, junto com o Partido Verde, junto com o Fábio Feldman, e ganhamos para proteger a população urbana que respira veneno que sai dos veículos. Eu proponho, eu vou fazer desmatamento zero na Amazônia. Não tem sentido ter mais desmatamento. Segundo, ela diz que limpou, que ajudou a limpar a matriz energética. Falso. Durante a gestão da Dilma, à frente de Minas e Energia e à frente da Casa Civil, a matriz energética brasileira ficou mais suja, com mais produção de energia com combustíveis de gás carbônico.
e, mais ainda, deixa uma herança pesada para os próximos anos, porque a maior parte dos projetos energéticos que estão em questão no Brasil, estão na ordem do dia, que ela organizou, são intensivos na queimada de carbono. Mais ainda, fala da agricultura. Os jornais publicaram há pouco o governo federal dando crédito para a expansão da pecuária na Amazônia, o que não faz sentido. A pecuária pode se expandir nas áreas já existentes, com um pouco de aumento de produtividade, melhores práticas de exploração do gado. O MST, na minha opinião, é um movimento político que usa a reforma agrária como pretexto. Nada contra. Eu sou inteiramente a favor da liberdade de opinião e de ação política, sempre que não fira a liberdade dos outros. Mas o que, no caso, me preocupa é que o governo tem dado dinheiro para o MST, 165 milhões, para diversas pessoas ligadas ao MST. Isso foi levantado e é incontestado. A candidata Dilma, ora critica a posição do MST, as invasões, isto e aquilo, ora veste o boné. Ela disse, não visto o boné, outro momento vestiu o boné. Na verdade, inclusive, o atual governo não fez mais assentamentos do que o governo passado, fez menos, ao contrário do que ela afirmou. Isso quem disse até foi o Plínio Sampaio, candidato do PSOL, especialista em reforma agrária. Ao mesmo tempo, as invasões durante o atual governo, do MST, aumentaram com relação ao governo passado, que teve umas 800 em média por ano, e neste governo o MST passou de 900. Só recuou na campanha eleitoral, porque o MST declarou apoio a Dilma. Então, como não querem prejudicá-la eleitoralmente, eles recuaram nas invasões. Mas hoje estão nos jornais dizendo que assim que passar a eleição vão retomar as invasões, que não são só invasões, são também destruições. Todo mundo lembra daqueles laranjais destruídos. Uma coisa é reforma agrária, outra é usar a reforma agrária como pretexto para a violência e para quebrar a ordem jurídica. Eu, quando fui ministro da Saúde, durante o governo Fernando Henrique, uma das principais ações que eu fiz na expansão da saúde foi o aumento de empregos na área da saúde. Nós estimamos, na época, pouco depois, em cerca de 1 milhão de empregos, com a expansão rápida do Programa de Saúde da Família, com os programas de agentes comunitários de saúde, com o treinamento de 260 mil auxiliares de enfermagem, com os investimentos em hospitais que foram os maiores da história do Brasil. Isso só para deixar como um registro. Por outro lado, no que se refere ao futuro, o que nós temos que fazer é inverter a tendência que este governo, e a Dilma principalmente, marcaram no Brasil, que é a mais reduzida taxa de investimento governamental do mundo. O Brasil só ganha de países como Turquemenistão e outros. É tão pouco o que se investe aqui, apesar, não me refiro à propaganda, em propaganda de investimentos, nós somos imbatíveis, mas em investimentos, concretamente, muito pouco. Precisa investir para ter emprego, o governo, na infraestrutura e também para impedir o aumento de preços dos alimentos, que nos últimos 3 meses está um escândalo na carne, no feijão, no arroz, no açúcar, na carne de frango, uma coisa quase descontrolada de aumento de preços da alimentação. Eu quero para o Brasil não a intolerância dos punhos cerrados, dos punhos fechados, mas a fraternidade entre todos os brasileiros. Quero a união de todas as nossas regiões, de todos os nossos estados, não o antagonismo. Eu sempre fui um político nacional, brasileiro. Sempre fui um político identificado com todas as regiões do meu país. E eu quero dizer que eu quero essas regiões juntas na prosperidade e no desenvolvimento. De Minas Gerais, do Aécio, do Anastasia, do Itamar para cima e de Minas Gerais para baixo, sem discriminações. Eu quero um Brasil onde a verdade prevaleça na vida pública, onde a verdade seja um atributo corrente, comum dos homens públicos. Eu ofereço o meu passado de lutas, que vem desde a juventude,
a minha luta como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. E ofereço a minha experiência para você decidir. E juntos vamos chegar a um Brasil mais forte, mais justo, mais solidário.